Boa noite a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E olha, o assunto de hoje está quentíssimo, pois o ministro do Turismo, Gilson Machado, levantou uma hipótese que está ganhando grande repercussão hoje no Brasil. Ele disse que Luiz Inácio Lula da Silva tem uma doença gravíssima e abandonará a disputa presidencial. Será? Meu Deus do céu, será que isso vai acontecer? Eu vou trazer essa informação para você agora. E não só isso, Randolph Rodrigues, o senador Randolph, né, muito conhecido como senador DPVAT, né? Ele deu uma entrevista para o UOL e nessa entrevista ele disse que há grande risco de Lula perder para Bolsonaro e pede que o centro, né, democrático do Brasil, digamos assim que a terceira via, se una ao PT para vencer Bolsonaro. Opa, o que será que está acontecendo aí, hein? Será que o PT está com medinho? Está com medinho? Eu vou trazer isso para vocês aqui também. E começa as movimentações da terceira via e eu vou trazer tudo para você. O que está dizendo o Sérgio Moro, o que está dizendo Simone Tebet, o que está dizendo Eduardo Leite. O assunto é muito sério. Deixe bastante curtida nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Pessoal, vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. E o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é a tese, a hipótese levantada aí pelo Gilson Machado, que ele diz o seguinte, olha aí, Gilson Machado afirma de forma categórica que Luiz Inácio Lula da Silva não participará das eleições, que na reta final ele vai sair fora da disputa. Tá aqui, ó. Lula fora da disputa por causa de doença, é o que diz, e vamos ver o que diz o PT. Então, o ex-ministro do Turismo insinuou que o ex-presidente pode arrumar um pretexto para desistir das eleições. Será que o barbudo de 9 dedos vai realmente, né, dar esse golpe técnico aí, porque estaria temendo uma derrota nas eleições de 2022? Até que, como eu disse para vocês, o Joaquim Barbosa disse que Luiz Inácio Lula da Silva poderia não ir nem para o segundo turno. Meu Deus do céu! Porém, os institutos de pesquisa todos dizem que Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas. Alguns diziam que ele poderia ganhar até mesmo no primeiro turno, mas alguma coisa começa a acontecer. Vamos ver aqui o que disse o Gilson Machado, pessoal. Vou abrir aqui para ficar bem grandão para todos vocês, ó. Gilson Machado, o ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, né, que ficou celebrizado por tocar sanfona nos eventos com o presidente, disse no Twitter, tá, que o ex-presidente vai desistir. Ele disse isso no dia 4. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele não será candidato. Pode ser tudo, só não é burro. Tem exata noção do mundo real e pesquisas que demonstram clara tendência de vitória do presidente Bolsonaro. A janela partidária mostrou o grau de desidratação que os partidos contra o governo sofreram, escreveu o ex-ministro. Então tá aqui, né, o Gilson Machado comentando sobre isso. Aí bota aqui no final, derrota nas urnas, tira toda a narrativa de golpista. Afinal, essa narrativa será o último capítulo, né, capital que eles se apegarão. Prepara-se para o anúncio de doença grave ou cansaço. Na hora certa, ele vai saltar do barco. Então, Gilson Machado aí, né, subindo o tom da disputa e botando uma pressão para cima do PT, e diz que Lula da Silva vai saltar fora do barco, não vai disputar com o Bolsonaro. Esse daí tá com aquela fé até o limite, né, numa vitória do presidente Jair Bolsonaro. Procurado pela Veja, a assessoria de Lula disse que o ex-presidente fez check-up há pouco tempo, que ele está bem de saúde, que o boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês, né, onde ele fez exame, foi tornado público. Em post no Twitter, o ex-presidente foi na mesma linha. Ele disse, hoje eu estou um pouco baqueado pela Janssen. Eu tomei a dose de reforço ontem e estou com o braço doído. Mas fiz check-up e o médico disse para eu não dizer mais que tenho energia de 30, mas sim energia de 25. Então, o 9 dedos aí brincando com a situação, né? Dizendo que não tem energia de 30 anos, como ele costuma dizer. Agora ele tem uma energia de 20 anos. A verdade é o seguinte, pessoal. Gilson Machado, ele criou um teorema na própria cabeça, sem base e sem fundamento nenhum, que parece uma empolgação de apoiador do Bolsonaro. É um partidário, né, que quer jogar pressão para o outro. Então ele diz o seguinte, o Bolsonaro tá tão bom, que o outro vai até inventar uma doença, tipo, para sair fora. Vai tipo quebrar a perna para não participar da disputa. É tipo isso que ele está querendo
dizer é uma mensagem para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, para dizer que está tudo bom, tudo maravilhoso, e para jogar uma pressão para os petistas que a situação para eles está ruim. Agora, quando você ouve, lá no arraial do inimigo, eles dizendo também que pode perder, aí que a situação engrossa, porque é isso que aconteceu. O Randolfo Rodrigues, que foi convidado pelo PT para ser um dos líderes da campanha de Luiz Inácio da Silva, acaba de dar uma entrevista, e nessa entrevista ele disse que há grande risco de Lula da Silva perder para Bolsonaro. Aí sim, isso as pessoas começam a levar a sério. Por quê? Porque é o Randolfo, e porque é uma das lideranças da campanha. Porém, o termo do Randolfo, toda a narrativa criada pelo Randolfo, ele tem um objetivo. Ele quer atrair Simone Tebet, ele quer atrair o Eduardo Leite, ele quer atrair o PSDB para o apoio ao PT. Olha só, né? Para dizer assim, tem que acontecer uma frente democrática em apoio ao PT para vencer o Bolsonaro. Então, seria o grande objetivo aí do Randolfo Rodrigues. Então, ele tem um objetivo em criar esse tipo de coisa. Mas vamos aqui para a gente ver o senador Depevati dizendo aí sobre essa situação, sobre essa possibilidade que ele disse. Aqui está no UOL, tá? O UOL entrevistou e está aqui de cara para vocês aí, ó. Tá aqui, Randolfo, ele disse, há risco de Lula perder para o Bolsonaro. Com toda certeza, vocês estão disputando. Se Bolsonaro tem a chance de ir para o segundo turno. Bolsonaro hoje é o presidente do Brasil. É difícil um presidente a reeleição perder no Brasil. Bolsonaro tem a máquina na mão. O Randolfo faz aqui um cálculo realista. E ele está certo, ele não pode sair da realidade, né? Tem que viver essa realidade. O senador Randolfo considerou hoje no UOL, né, a possibilidade do ex-presidente ser derrotado pelo atual mandatário Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Ele disse, abre aspas, acho que há risco. Acredito que existe essa possibilidade, embora o ex-presidente Lula tenha ampla vantagem e exista grande rejeição ao Bolsonaro ainda presente na sociedade, mas não podemos subestimar. Se em 2018 a ascensão de Bolsonaro foi em decorrência do acaso da política, em 2022 não é. Temos que enfrentar toda a dimensão. A gente tem que entender, e eu acho que é o que todo mundo tem que ver, 2018, o Bolsonaro era uma novidade, E o Bolsonaro, ele pegou ambientes que foram muito favoráveis para o Bolsonaro. Um foi o sentimento gigantesco antipetismo, né? O antipetismo veio com uma força gigantesca, um sentimento criado pela Operação Lava Jato, por Sérgio Moro. Fora isso, o sentimento anticorrupção, um candidato firme, duro contra a corrupção. E Bolsonaro se posicionou, se vestiu muito bem como esse personagem. A verdade é que depois que o Bolsonaro se tornou presidente do Brasil, o Bolsonaro não se tornou isso. O Bolsonaro não se tornou o antipetismo, tanto que o Bolsonaro botou várias figuras do PT dentro do seu governo e governou com figuras do PT, como teve seus maiores apoiadores no STF, Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, né, que é os grandes apoiadores do Bolsonaro dentro do STF. E botou várias figuras do PT no seu governo, como o próprio Aras, o petista Aras, dentro da PGR. Então, o que acontece? O antipetismo do Bolsonaro derreteu. E o Bolsonaro anticorrupção também derreteu. Bolsonaro foi um dos grandes responsáveis pelo fim da Operação Lava Jato ao escolher Aras para a PGR, né? E o combate à corrupção naufragou no Brasil. Bolsonaro nunca disse nada contra o fim da prisão em segunda instância. Bolsonaro nunca fez nenhum movimento para acabar com o foro privilegiado. Então, o Bolsonaro de 2018, ele não existe mais. Então, é um outro Bolsonaro aí de 2022. Então, há uma outra dimensão, tá, pessoal? Tem que se ter a realidade na mão. E aí o Randolfo. Então, o Randolfo comenta sobre isso daqui, sobre essas questões. Temos que enfrentar tendo a mesma dimensão. Então, o que acontece? Ele diz aqui, ó, pesquisa Poder Data, divulgada em 30 de março, aponta Lula na liderança pela disputa com 41 das intenções de voto. Bolsonaro, que busca a reeleição, aparece em segundo com 32, uma diferença de 9 pontos percentuais. Randolfo também diz que é preciso uma união de candidaturas contra Bolsonaro, ainda no primeiro turno, para afastar a possibilidade de uma ruptura democrática no segundo turno. Ele disse, eu receio o segundo turno, não pela possibilidade de eventual vitória de Jair Bolsonaro, mas por tudo que ele ameaça a vida dos brasileiros. Um resultado da eleição mais apertado vai ser difícil de Jair Bolsonaro reconhecer. Com o não reconhecimento de resultado apertado, podemos ter turbulências da democracia além do que imaginamos. Então, o que acontece? O Randolfo, ele cria essa narrativa, e é o que você precisa entender, que muitos acreditam que se o presidente Jair Bolsonaro sentir que as eleições estão muito apertado para ele e que ele pode sofrer uma derrota segura no segundo turno, ele pode não reconhecer o resultado das eleições no primeiro turno
e levar o Brasil para um verdadeiro caos, um verdadeiro limbo, onde um presidente estará no cargo, que não reconhecerá o resultado das urnas, e aí o que acontece? Teríamos um caos no Brasil. Então, muitos acreditam que essas tentativas agora de enfraquecer tanto o TSE, que o Bolsonaro está atacando muito o TSE e atacando muito o STF, pode ser, como pano de fundo, o Bolsonaro teria um projeto aí de, durante o período eleitoral, se vê que a situação ficou ruim, ele ter essa carta na manga de não reconhecer uma derrota eleitoral e aproveitar para levar o Brasil para uma situação de caos. Então, o Randolph acredita, na cabeça dele, que ele conseguiria atrair, né, os outros candidatos para um apoio a Luiz Inácio Lula da Silva para que houvesse uma vitória do PT esmagadora, agora sim, uma vitória gigante, de uma diferença muito grande no primeiro turno, para que o Bolsonaro não tivesse como dizer nada, né, não tivesse como ir atrás de nada. Então é o que está dizendo. Só que isso não é possível, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque assim como existe uma grande rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, existe uma grande rejeição a Luiz Inácio Lula da Silva também. E outra, se havia ou se houve em algum momento alguma ponte para o PT, essas pontes foi derrubada. Porque Luiz Inácio Lula da Silva nem poderia concorrer. É um criminoso, é um ladrão, é uma pessoa que foi apenas perdoado pelo STF. Aí que é o quê? Que Sérgio Moro, Simone Tebet, né, os outros candidatos, outros partidos abram mão da candidatura para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, pelo amor de Deus. O Randolph está sonhando se ele acha que isso é uma possibilidade. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas é por isso que ele joga essa situação para criar uma ideia de que deve acontecer uma união do, digamos assim, do centro democrático, né, do Brasil ou da terceira via em prol de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, mas não é bem essa situação que vai acontecer. Então, que Luiz Inácio Lula da Silva, né, abra mão da sua candidatura, tenha um ato de grandeza, tenha um gesto de grandeza, abra mão da sua candidatura. Aí, quem sabe, se bote aí um candidato da terceira via para disputar com o Bolsonaro no segundo turno. Se ele quer um gesto de grandeza, porque o PT, que roubou o Brasil, que acabou com a economia do Brasil durante tanto tempo, tem que ser o partido que vai disputar. Então, vamos botar outro. Né? Então, o papo do Randolph é toda uma retórica muito bem criada para criar uma armadilha aí para a terceira via, tá? Tem que ficar muito de olho. E comentando sobre terceira via, vamos aqui sobre a questão de terceira via. Nesse momento, pessoal, tanto o Sérgio Moro como o Eduardo Leite, como a Simone Tebet deu uma entrevista para a Band, né? Se eu não me engano, no domingo à noite, deu uma entrevista. A Simone Tebet já está se posicionando como candidata a presidente, tá? Há essa movimentação. Já saiu uma entrevista aí do Eduardo Leite, olha aqui, o Eduardo Leite deu uma entrevista para uma rádio, deixa eu abrir, deixar bem grandão aqui para vocês, olha aí, ó, Eduardo Leite indica que pode ser vice em chapa com Simone Tebet. O governador disse em rádio que senadora tem condições de liderar a terceira via, afirmou que a convenção do PSDB está acima das prévias, nas quais foi derrotado por Dória. Então ele disse numa rádio que está sendo costurada uma chapa para ele ser o vice da Simone Tebet. O que eu acho sobre isso? Difícil, tá? Pode acontecer? Pode. Mas essa decisão não vai acontecer agora, vai acontecer só daqui a 60 dias. E eu vou ser sincero com você. Eduardo Leite, que tem 1% das intenções de voto, com Simone Tebet, que tem 1% das intenções de voto, dá 2% das intenções de voto. Sérgio Moro tem 10% das intenções de voto. Se você for discutir sobre quem vai ser o representante e o candidato de frente, com toda certeza, eu aposto que depois desses 60 dias, as costuras que vão acontecer vão apontar Sérgio Moro para ser o cara a furar a bolha entre Lula e Bolsonaro, né, os polos entre os dois. Então, acredito que Moro deve ser o escolhido para essa disputa daqui a 60 dias, que começou a discussão. Agora, pode ser um projeto que está sendo discutido dentro do PSDB, que o PSDB queria fazer uma chapa Dória-Simone Tebet, mas a Simone Tebet seria vice e o Dória o cabeça de chapa. Agora, eu vou ser sincero com vocês, dentro do PSDB a situação ficará difícil com o Eduardo Leite, pois eu não vejo o Dória abrir mão da sua candidatura pelo Eduardo Leite. O Dória vai judicializar, ninguém sairá candidato se for o caso, mas o Eduardo Leite não sairá candidato pelo PSDB, o Dória não vai permitir isso, por uma questão de orgulho e por uma questão que ele venceu as prévias dentro do partido. Então, essa é a situação dada. Tá? A própria Simone Tebet disse que só reconhece, dentro do PSDB, a vitória do Dória, que o Dória é o candidato oficializado dentro do PSDB. Então, tem coisa aí para acontecer. Sérgio Moro, nesse momento, está costurando,
Sérgio Moro ganhou sobrevida, tá? Para articular, para tratar, para conversar. É o que o Moro está fazendo agora, né? Esse acordo que o Bivar fez com a Semineto e com outros, tipo jogando Moro, São Paulo, mas com objetivo nacional, foi apenas para ganhar tempo. Aquela nota não vale nada, a nota não vale de nada, é apenas uma nota política para pacificar os brigões, tá? Bivar conseguiu pacificar, Bivar agora trabalha por dentro do partido, está se organizando para, quando chegar o momento certo, dar o apoio total a Moro. E sim, acredito que Moro será o candidato do União Brasil à presidência do Brasil, tá, pessoal? Eu não consigo ver outro caminho, porque é o único candidato que conseguiria tirar voto do presidente Bolsonaro. Simone Tebet não tira, Eduardo Leite não tira, João Dória não tira, né? Nenhum deles tira, só Sérgio Moro teria o potencial de tanto agregar os votos do pessoal da terceira via, como ainda tirar voto do presidente Jair Bolsonaro. Então não vejo outro nome para representar essa chapa única. Mas isso só deve acontecer daqui a 60 dias. Então vamos ter calma, vamos ter paciência, porque tem muita água para passar por debaixo da ponte. Olha, eu tenho dito, e muita gente não acredita em mim, mas essas eleições serão uma das eleições mais surpreendentes da história do Brasil. Se preparem, porque vai ser uma das eleições mais sujas, muita podridão vai aparecer, coisas estarrecedoras, e muitas voltas e reviravoltas. E vocês já estão vendo. Essas eleições é para quem tem coração forte. Então, prepara o seu coração, porque campanha eleitoral, meu nobre, é guerra. Essa é a verdade. Obrigado, carinho de todos. Deixe bastante curtida nesse vídeo e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos.